Rodrigues? Ah, aquele cantor folk estadunidense mais moderninho? Não, estúpido. E por que sempre esse estadunidense aí? São e sempre serão americanos, mesmo que a sua cabecinha não aceite. E aquele cantor folk mais novo de que você fala é o Gonzales. Rodrigues, credo, eu vou lá saber. Pensando bem, nem esse Gonzales aí existe. Não sei de onde você tirou essa. Esse seria o meu diálogo interno há 2 ou 3 dias atrás, até que por uma indicação de meses atrás de um amigo distante, mais constante, e que por obra do acaso ou do destino, se você gostar do bonito, me falou desse filme sobre esse tal de Rodrigues. Sua história é de fato tão incrível que após o término da película, para ficar nas palavras bonitas, eu achei que havia sido enganado. Meio como o Woody Allen fez tão bem naquele Poucas e Boas, sobre o segundo melhor guitarrista da história. Mas se naquele caso o filme não passava de um falso documentário bem feito, mas falso, nesse a história, por mais impressionante que pudesse parecer, era tão real como essas notícias apocalípticas que hoje invadem as nossas timelines. Elogios à parte, Rodrigues foi um cantor folk americano que lançou 2 discos no início dos anos 70. Sem sucesso, a gravadora o demitiu e durante quase 30 anos, Rodrigues não quis saber mais da cena musical, indo trabalhar em indústrias de demolição, fazendo trabalho braçal e tudo mais que ninguém com uma suposta sensibilidade artística escolheria fazer. E durante esses quase 30 anos, Rodrigues viveu na velha casa de sempre, ganhando salários mínimos e vivendo na famosa linha da pobreza, como tantos outros americanos que nós, brasileiros e americanos do Sul, insistimos em ignorar em discursos mofados sobre pobres só existirem em países de terceiro mundo. No filme ou documentário sobre a lendária história de Rodrigues, temos um personagem humilde e, nesse caso, também pobre, de óculos escuros em tempo integral e com uma aparência indígena, distante dos judeus desafinados de classe média que invadiram e surpreenderam seus contemporâneos numa Greenwich Village no início, meio e final dos tumultuados e criativos anos 60. O que Rodrigues não sabia era que enquanto ele comia suas marmitas e seus braços ficavam mais duros, em alguma indústria de Detroit, seus 2 únicos discos ganhavam espaço nas rádios sul-africanas, transformando o que deveria ser apenas um culto a um artista americano underground em um sucesso maluco da magnitude de um Elvis, ainda que limitado pelas linhas geográficas de uma África do Sul pré-Copa do Mundo. As canções de Rodrigues fizeram tanto sucesso por aquelas bandas que até boatos sobre ele, que os sul-africanos só haviam visto na capa de seu disco de estreia, foram aparecendo aos montes. Uns diziam que ele havia ateado fogo sobre o próprio corpo durante um de seus shows. Outros afirmavam que ele tinha sim cometido suicídio, mas que havia sido com uma bala na cabeça. O fato é que Rodrigues sempre esteve lá, vivo até os ossos, do outro lado do oceano, trabalhando para comer e sustentar suas 2 filhas. Eis que, por uma dessas filhas, chega a notícia sobre seu sucesso estrondoso no país de Mandela, e Rodrigues, pasmo, custa acreditar. Convencido a ver com seus próprios olhos, sempre escondidos com lentes escuras, Rodrigues sai de seu país natal como um completo desconhecido e chega ao território sul-africano como um rei de algum conto de fadas. Limousine na pista de pouso, suítes presidenciais e caviar no camarim. E ainda, citando o gigante Mandela, suas canções tinham sido alçadas a hinos anti-apartheid.
Anos depois, um rapaz sueco o visita diversas vezes em Detroit, onde, apesar de toda essa badalação na sua primeira turnê, estádios lotados e mais discos vendidos, Rodrigues continua vivendo em sua velha casa e esquentando sua comida num fogão a lenha improvisado. O sueco convence Rodrigues a autorizar a produção de um documentário, emendando o lançamento do mesmo com uma turnê mundial. O filme, do qual venho tentando falar aos trancos, chama-se Searching for Sugar Man. Ganhou diversos prêmios por aí e tem sido a porta de entrada para esse magnífico cantor e homem chamado Rodrigues. Um misto de Dylan, Cat Stevens e Donovan, com letras melancólicas, satíricas, proféticas, políticas, espirituais e todas essas características pertencentes aos grandes compositores populares, sejam eles americanos, brasileiros, suecos ou sul-africanos. E mesmo após a fama tardia, os discos de ouro e platina, as centenas de entrevistas e aparições em programas televisivos, Rodrigues parece seguir seus princípios e valores. Sua fala continua mansa e humilde, sua velha casa simples continua seu lar, o dinheiro extra ele preferiu deixar para a família e os amigos, e claro, os óculos escuros continuam cobrindo seus olhos. E assim, mais uma história mais sensacional que qualquer ficção é desvendada. Acho até que suas letras, além da associação anti-apartheid, também dialogam com o tempo atual. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver